Bom, para o primeiro exercício ele pede para a gente ler a hora inicial e final de um jogo e a partir disso calcular a duração desse jogo, sabendo que ele pode começar em um dia e terminar em um outro dia, com um máximo de 24 horas e mínimo de 1 hora. Bom, no código aqui então o que a gente tem é, primeiro, eu declarei todas as variáveis que eu vou usar, fiz só uma breve descrição usando o system.out.print aqui, que ele só diz do que é o programa, e declarei a variável sc, que é referente ao scanner, que dá a entrada do teclado para a gente poder inserir a resposta, para o usuário inserir a resposta. A partir disso, então, eu coletei as duas variáveis, a hora inicial do jogo, né, peguei o próximo inteiro, e a hora final também do jogo. Daquelas variáveis que eu tinha a duração do jogo, que vai basicamente ser a duração total, que é o que a gente quer saber, vai ser o final, e ela inicia em 0, e o contador horas, que ele vai iniciar na hora inicial, que ele vai ajudar a gente com a estrutura de repetição. Para a estrutura de repetição, eu decidi usar um do while, isso porque tanto a hora inicial e a hora final elas podem ser iguais, então eu preciso que primeiro ele faça o do e depois ele verifique, né, a condição aqui dentro do while. Então, dentro do do, o que acontece? Ele incrementa primeiro a duração do jogo, que ela vai sendo incrementada cada vez que ele rodar, e incrementa o contador horas. O contador horas ele vai ser usado como base para verificar quando essa estrutura de repetição ela deve acabar. Então, quando o contador horas ele ser igual à hora final, ou seja, ele chegou no limite, a gente para a estrutura de repetição e a duração do jogo que foi incrementada ela vai ter sido incrementada até o valor total da duração. Aqui para o contador horas ele não passar, né, das 24 horas máximas, eu fiz uma estrutura de decisão, um if, que ele vai verificar. Se o contador horas ele chegar no valor de 24, ele vai ser resetado para zero. Ou seja, as horas que vão ter no contador horas vão ser de 0 até 23. Todas as 24 horas do dia, né? Após isso, então, eu só fiz a impressão usando o printf aqui, da duração do jogo e fechei a variável de scanner. Bom, para o exercício número 2, ele pede para a gente ler dois valores inteiros, A e B, e mostrar uma mensagem com base neles dizendo se eles são múltiplos ou se eles não são múltiplos. Bom, então aqui para o programa, como que ficou? Eu fiz a mesma parte anterior, né? Declarei as variáveis, só printei sobre o que é o programa e declarei o scanner como a entrada do teclado. E aí então eu recolhi as duas variáveis, né? O valor A e o valor B. Após isso, para fazer, né, decidir se eles são múltiplos ou não, eu usei uma estrutura de decisão que é o nosso if-else. Aqui dentro da condição do if, eu usei basicamente uma variável ou, que é para ter como base tanto não se basear na posição dos valores. Então, para saber se eles são múltiplos, eu usei, né, a ferramenta do resto para saber o resto da divisão entre os dois. Então, se o valor de A dividido com o valor de B tenha como resto zero, ou o valor de B dividido com A tenha como resto zero, qualquer uma das duas são válidas para que eles sejam múltiplos, ele entra na condição aqui que ele printa dizendo que A e B são múltiplos. Caso não, ele entra aqui no else dizendo que A e B não são múltiplos. Então, o programa ficou assim por final. Bom, para esse exercício de número 3, ele pede para, com base em uma tabela que deu lá no problema, a gente escrever um programa que vai ler o código de um item e a quantidade desse mesmo item e calcular o valor da conta a pagar de acordo com o que foi fornecido na tabela. Bom, então aqui, dentro do programa, eu comecei ele exatamente igual aos anteriores, eu defini printei, né, sobre o que é o programa, defini a variável de scanner e puxei já as duas variáveis do usuário, né? O código do item que o usuário tem que fornecer e a quantidade desse item. Para fazer essa seleção, né, do total a pagar, eu usei uma estrutura de decisão que é o switch case, né? Eu não usei o if else.
O switch, então, ele tem aqui na chave dele, né, como condição, o código do item. Então é isso que ele vai pegar para entrar dentro de cada caso. E aí aqui a gente tem essa separação, né, caso o caso seja de 1 até 5. Dentro de cada caso, ele tem, né, uma atribuição para o valor do pagamento, né, o valor total do pagamento, que ele é baseado no valor, na precificação daquele produto, multiplicado pela quantidade que o usuário também inseriu, e ele vai atribuir isso para o valor de pagamento. Isso em cada caso, né? R$4 caso seja 1, R$4,50 no 2, R$5 no 3, R$2 no 4 e R$1,50 no 5. Eu coloquei aqui também restringir esse valor aqui para sair como float, pois como o valor da quantidade de item ele estava como inteiro, eu não quis que desse nenhum problema quanto a isso, né? Então eu decidi restringir como float para que não desse nenhum problema no valor pagamento na hora da impressão depois. O default do switch case, o que eu fiz foi só basicamente dizer que o código é inválido. Então se o usuário não colocar nenhum valor que seja 1, 2, 3, 4 ou 5, ele vai dar que esse código é inválido e ele vai exitar do sistema, ele vai sair, ele vai dar um system exit e vai acabar, ele não vai nem chegar a imprimir, né, o total a pagar aqui. Caso entre em qualquer desses casos, né, não é isso que ocorre. O que ocorre é que ele vai imprimir o total a pagar, né, usando o printf aqui, com duas casas decimais da nossa variável float, o valor de pagamento. E aí ele fecha também o scanner SC. Bom, o exercício de número 4, ele é basicamente uma pesquisa, né, onde a gente tem que pesquisar entre o usuário a preferência dos clientes de um posto de combustível sobre cada tipo de combustível que foi abastecido. Dentro da faixa de 1 a 4, se for 1 é álcool, 2 gasolina, 3 diesel e 4 é o fim, que quer dizer que tem que encerrar o sistema. Então, né, se o usuário informar um código fora dessa faixa, ele tem que solicitar um novo código e ele vai sempre solicitando um novo código até que o usuário informe o número 4, dizendo que o programa deve ser encerrado e aí ele imprime a quantidade de clientes que abasteceram cada tipo de combustível. Bom, aqui no programa então, ele começa da mesma forma que os outros, né, até a parte em que eu printei o que o programa faz e a partir disso eu já entro com uma estrutura, né, de repetição, que é o nosso do while, que ele tem como variável aqui no while o código do combustível. Assim que ele se tornar igual a 4, ele vai progredir o sistema, o programa, né, e ele vai fazer a impressão de cada valor aqui de cada valor que deu no final do combustível, né? Mas enquanto ele ainda não tiver inserido o 4, ele vai poder começar, né? Eu usei o do while e não só o while porque a coleta do código do combustível eu faço dentro aqui do do, né? Então eu preciso começar para que o usuário possa já começar colocando 4. Aqui dentro então desse primeiro do, eu tenho um segundo do while que ele vai fazer, né, verificar se está fora da faixa. Então se tiver dentro dessa faixa de 1 a 4, né, ou seja, se o código de combustível estiver, né, entre 1 e 4, né, estiver dentro dessa faixa aqui, ele vai progredir com o sistema. Então o que ele faz? Ele pede para o usuário inserir o código do combustível da preferência dele e ele pega o próximo inteiro usando o scanner nextInt, né, e armazena na variável do código combustível. Aqui eu fiz ainda uma mensagem que usa uma estrutura de decisão, né, um if, onde ele vai verificar, né, se ele estiver fora dessa faixa de 1 a 4, o que acontece? Ele vai imprimir aqui dizendo que o código é inválido e, pela conta do while, ele vai perguntar novamente para o usuário. Mas caso esteja tudo correto, ele vai partir para o próximo e para fazer a decisão de cada tipo de combustível, eu usei novamente um switch case, né? Dessa vez ele não tem o default, já que por conta desses whiles aqui que eu tenho aqui em cima, ele nunca vai chegar em outro caso, né? Quando estiver nessa parte, ele nunca vai chegar em outro caso que não seja 1, 2 e 3. Então dentro do while eu uso como base o código do combustível, e se o código do combustível for 1, ele incrementa uma variável álcool, se for 2 ele incrementa uma variável chamada gasolina, e se for 3 uma variável chamada diesel. Bom, partindo daqui então, a partir do momento que o usuário digitar 4,
Esse while maior aqui ele vai sair e vai fazer a impressão, né? Ele diz primeiro muito obrigado, que o sistema pede, e imprime o álcool, a gasolina e o valor do diesel, né? De exemplo aqui a gente tem o sistema. Bom, para o exercício de número 5, ele pede para a gente ler um valor inteiro n, e esse valor ele vai ser a quantidade de valores inteiros x que a gente deve ler em seguida. Cada valor x a gente vai ter que ver se ele está dentro de um intervalo, que vai de 10 até 20, e quando ele está fora do intervalo. Após o final, ele tem que mostrar quantos valores digitados estavam dentro do intervalo e quantos estavam fora. Aqui no programa, então, ele começa de modo muito semelhante aos outros, declaração de variáveis ou declaração do scanner, e fazendo a impressão, né, do que o programa faz. Aqui, então, primeiro, eu já usei, né, o scanner para pegar o próximo inteiro e armazenar no valor da quantidade inteiros, que isso daqui é o que vai definir qual vai ser o primeiro valor n, né, que vai ser quantas vezes a gente vai ler valores de x. E isso daqui eu usei como base para uma estrutura de repetição, que dessa vez é um for. É um for iniciado em 1, né? Eu fiz isso para que fizesse mais fácil, né? Iniciei em 1 e não em 0, já para facilitar a parte da impressão, né? Que eu queria imprimir esse valor aí depois. Então ele inicia em 1 e ele vai incrementando a variável i enquanto o valor de i for menor ou igual à variável da quantidade inteiros. Uma vez que ele é maior, ele para de incrementar. Então, dentro aqui desse incremento, ele vai pegar cada vez que o laço for rodar, ele pega o nosso valor e armazena na variável valores x o próximo inteiro que a gente digitou. Aqui dentro ainda, cada vez que ele pegar um valor de x, ele vai verificar, né, se esse valor de x ele for tanto maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, ou seja, estiver na faixa de 10 e 20, ele vai incrementar uma variável chamada valores in, que é os valores que estão dentro da faixa. Caso ele não satisfaça isso, né, ele entra nesse else, que ele vai incrementar uma variável chamada valores out, que são os valores que estão fora da faixa. Uma vez terminado aqui todos os valores que a gente colocou lá no n e os x que a gente pediu para o usuário, ele vai, né, imprimir, fazer essas impressões aqui. Ele imprime os valores in e imprime os valores out, fechando a entrada do teclado que a gente tinha feito depois. Bem simples. Bom, para esse último exercício, o de número 6, ele basicamente pede para a gente ler um número inteiro n e a partir dele calcular todos os seus divisores. É bem simples para o programa, então. O que ele começa igual a todos os outros, né? Eu defini somente uma variável nele, que é o nosso valor n, e aí eu peço para o usuário inserir esse valor n, né, pegando, né, o valor inteiro, o próximo inteiro aqui. E para fazer isso, eu já defini aqui, né, todos os divisores de um certo valor, imprimindo o valor n, e para fazer isso eu usei uma estrutura de repetição, que é o for. O for ele vai, né, ser iniciado em 1 e ele vai ir enquanto ele vai ser incrementado enquanto o valor i ele for menor ou igual ao valor de n. Cada vez que ele incrementar, ele já vai, né, ele vai ir fazendo a verificação usando uma estrutura de condição do tipo if. Ou seja, ele vai verificar se o valor n dividido com esse valor i que está nessa rodada, ele tem o resto igual a zero. Se ele tiver o resto igual a zero, significa que eles são, né, o i é divisor de n. Ou seja, eu vou imprimir esse valor i. Basicamente é isso. Após isso eu só dou mais um espaço, né, para a tabulação ficar melhor na hora do terminal. E eu fecho já a entrada do scanner, que é o teclado. É basicamente isso. Vou usar aqui como exemplo o 6, que ele tinha deixado lá no problema.